Seja muito bem-vindo. Você está no canal O Mundo do Futebol. A bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para trazer aquele vídeo tradicional de Mercadão da Bola. Vamos trazer tudo, hein? Várias e várias notícias. Começando pela primeira. Adonis Frias, esse zagueiro, estava no Santos, né? Estava fechando com o Racing, da Argentina. Eu acho que eu trouxe isso no último Mercadão da Bola. Mas só que não. Ele acabou parando no Atlas, do México, e fechou contrato de 3 anos. O zagueiro Adonis Frias, novo jogador do Atlas, do México. Amar Dedić. Esse jogador foi contratado pelo Newcastle, da Inglaterra, e é contrato de 5 temporadas do jogador com o Newcastle. A CBF, gente, nessa semana anunciou, né, aonde será os 3 primeiros jogos, né, onde serão os 3 primeiros jogos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino na Copa do Mundo Feminina 2027, que, como a gente bem sabe, será no Brasil, né? Bom, e os 3 estádios escolhidos, portanto 3 cidades também, o Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo que eu entendi, vai receber o jogo de estreia da Seleção Brasileira Feminina. Também aqui o estádio Neoquímica Arena, / Arena Corinthians, vai receber o segundo jogo da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. E o estádio Mané Garrincha, em Brasília, vai receber o terceiro e último jogo da primeira fase da Copa do Mundo Feminina da Seleção Brasileira de Futebol Feminino em 2027 na Copa do Mundo. Bom, gente, o Nottingham Forest da Inglaterra contratou um goleiro, o Steven Penda, por 1 temporada. Enquanto tem jogador chegando para o Nottingham Forest, tem jogador saindo. O atacante Awoniyi saiu do Nottingham Forest e fechou contrato de 3 temporadas com o Coventry City, também da Inglaterra, também da primeira divisão inglesa. O atacante Aitanandis deixou o Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. O atacante Romero fechou contrato de 5 temporadas com o Parma da Itália. Alexia Terzic, esse jogador fechou até 2029 com o Frosinone da Itália. Também aqui, Rafael Brador, por empréstimo, fechou com o Sassuolo, também da Itália, até o fim da temporada europeia. O jogador Venia Dirkusic fechou por 1 temporada por empréstimo com o Espanhol, da primeira divisão da Espanha. Ezequiel Ponce, centroavante, fechou por 1 temporada com o Elche, da Espanha. Por 4 temporadas, o jogador Rodri, ex-Manchester City, fechou oficialmente com o Barcelona. João Cancelo, em definitivo, saiu do Al Hilal, lateral português, e fechou até 2029 com o Barcelona. Também aqui, vamos lá, gente, o jogador grego Constantelias fechou contrato de 5 temporadas com o Borussia Dortmund. Jogador Virman, holandês, contrato de 5 temporadas com o Borussia Dortmund, é um meio-campista. Jogador Nestor Irankunda fechou até 2031 com o Sporting de Portugal. Eu já havia passado a contratação desse jogador em um Mercadão da Bola passado, mas faltou dizer o tempo de contrato, né? Até 2031. Ele fechou com o clube português Lorient, acho que é mais ou menos assim o nome desse jogador. Ele fechou com o Paderborn, da Alemanha. Diego Moreira, esse jogador belga, fechou por 5 temporadas com o Milan, da Itália. Lucas Bodonoir fechou até 2031 com o Hull City da Inglaterra. O jogador Noel... Eu vou dar uma olhadinha nesse nome, certo? Porque é um pouquinho complicado, gente. Vamos em frente. Eliarte, esse jogador fechou até 2030 com o Hull City da Inglaterra.
Noel Montiqueu, centroavante, fechou com o Elfsberg da Alemanha. Anan Kalaili fecha por 5 temporadas com o Crystal Palace, me parece um atacante. Vicário, goleiro, saiu do Tottenham e fechou com a Juventus, me parece, Juventus da Itália, vou dar uma confirmada, mas esse goleiro fechou por empréstimo com a Juventus. Vamos lá, gente, o Aba Clube da Arábia Saudita contratou o atacante belga Bakhtuai. Enciso, atacante paraguaio, fechou por 5 temporadas. Repito, Enciso, atacante paraguaio, fechou por 5 temporadas com o Ipswich Town. O goleiro japonês Suzuki fechou por 5 temporadas com Aston Villa, também na Inglaterra. Tomé Souza, goleiro, fecha por 2 temporadas com Santa Clara de Portugal. Freuler, jogador suíço, fechou por 2 temporadas, ele é um lateral, com o Olympiacos da Grécia. O jogador Paul Ficard fechou por 1 temporada com o Troyes da França. O jogador também aqui, Jacob Ortega, fechou contrato de 5 temporadas com o Strasbourg da França. Ellen Dirtik, esse jogador fechou por 1 temporada com o Werder Bremen da Alemanha. Tins Dalinga, esse jogador fechou com Colônia da Alemanha, também aqui. O jogador Abdul Guadara fechou por 5 temporadas com o Ipswich Town da Inglaterra. Samuel Otuzanhá, esse jogador nigeriano, saiu do Criciúma, de Santa Catarina, e fechou com o Arema, da Indonésia. Roberval Davino é o novo treinador do Nacional de Patos, da Paraíba. É um treinador histórico aqui, gente, no futebol nordestino. O atacante Pingo, que já passou pelo Santa Cruz, pelo Central de Caruaru, é reforço do Nacional de Patos da Paraíba. Beleza? Lembrando, vai rolar a Copa Paraíba, né? Por isso que vou citar várias vezes aí os clubes paraibanos, né? Vale dizer. Bom, Marcelo Cabo foi demitido, William Di Matia contratado do comando técnico do Caxias, do Rio Grande do Sul. Repito, William Di Matia, novo treinador do Caxias. Vamos lá, gente, o Internacional de Porto Alegre virado no mercado da bola, hein? Vamos lá. Eliasson, jogador sueco, né? Fechou contrato de empréstimo com o Internacional de Porto Alegre até junho de 2027, né? Antônio Sanabria, esse jogador estava jogando, me parece, na Udinese. É um centroavante paraguaio e fechou contrato com o Internacional de Porto Alegre até 2029. Alan Santos, esse jogador está saindo do Flamengo e indo para o Benfica. É um jogador jovem, né? Até o fim da temporada europeia, me parece. O treinador Leandro Senna, ex-Central de Caruaru, América de Natal, fechou com Souza da Paraíba para ser o novo treinador do clube. Rodrigo Mora, esse jogador saiu do Porto de Portugal, né? Falar Porto de Caruaru, Pernambuco, mas não, calma aí. É porque tem notícias sobre o Campeonato Pernambucano, gente, tá? Mas o Porto de Portugal liberou, claro, mediante uma compensação financeira alta, o jogador Rodrigo Mora para Roma. E o jogador fechou o contrato de 5 temporadas com o time italiano. Vamos lá, gente. O jogador Marcelo Massola fechou até o final da temporada de 2027. É um atacante com o América Mineiro. Aqui também o Álvaro Montoro, né? Que já tem contrato com o Botafogo até 29. Pode estender seu contrato com o Botafogo até 2031. Também aqui, Ezequiel Palacios. Esse jogador pode estar negociando. As negociações estão meio que avançadas, digamos assim, né? A da transferência desse jogador do Bayer Leverkusen, da Alemanha, para o Ipswich Town da Inglaterra. Nada fechado por enquanto, tá? Apesar de estar avançando a negociação. Vamos lá, gente. Torres, esse jogador, que eu não vou tentar dizer o primeiro nome, fechou com o Ajax da Holanda até 2030. André Luiz fechou contrato, atacante brasileiro, com o Kansas City
da Major League Soccer de 5 temporadas. É um atacante, tá? Só lembrando. David Odogu, zagueiro, fecha por empréstimo com Toulouse da França por 1 temporada. Javi Lopes, lateral, fechou por empréstimo de 1 temporada com o Feyenoord da Holanda. Nathan Ngomu, esse jogador fechou com o Nice da França. Axel Witsel, jogador belga, fechou também por 1 temporada com o Nice da França, né? Bom, Gabriel Vidovic, esse jogador é base do Bayern de Munique, fechou com o Paderborn da Alemanha para essa temporada. Niklas Füllkrug, esse jogador fechou com o Werder Bremen da Alemanha, no caso o que eu citei, né? O Niklas Füllkrug, centroavante, estava no Milan e, aliás, no Milan não, me desculpem, no West Ham. É Milan West Ham, gente, estou meio confuso agora. Sei dizer que ele está por empréstimo, né? Agora no Werder Bremen da Alemanha. Detalhe, ele já passou por esse clube, foi lá onde fez muito sucesso, inclusive, em temporadas passadas. Enquanto tem um atacante chegando para o Werder Bremen, tem um zagueiro caindo fora do Werder Bremen. O Karim Koulibaly. Não confundir com aquele Koulibaly que já passou pelo Napoli, né, seleção de Senegal. Esse é o Karim Koulibaly. Esse jogador saiu do Werder Bremen da Alemanha e fechou contrato de 5 temporadas com Strasbourg da França. Até 2031 vai a renovação de contrato do goleiro Otávio com o Cruzeiro. Frantio Serrano, esse jogador meio-campista, fechou contrato de 3 temporadas com o Getafe da Espanha. Entre idas e vindas, fechou. Memphis Depay, que inclusive já reestreou, né, pelo Corinthians, após ter sua saída definida pelo Corinthians, agora volta, reestreou dando assistência lá na Copa Libertadores da América. E o contrato do atacante holandês com o Corinthians agora é até 2028, final de 28, né? O atacante Pedro Maicon fechou com o River do Piauí para a disputa da segunda divisão do Campeonato Piauiense. Que detalhe, vai começar no dia 5 de setembro, tá? Próximo dia 5, a segunda divisão do Campeonato Piauiense. Márcio Duarte e Guilherme Escuro, 2 reforços do União Frederiquense, lá do Rio Grande do Sul, para a disputa da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Alex Bruno, por empréstimo do Asa de Arapiraca, ele que é o artilheiro do Brasil na atual temporada, gente, das 4 divisões. Ele estava no Asa, né, e foi por empréstimo para o Vitória da Bahia, centroavante, até o fim da temporada. Felipe Clemente, um dos vice-artilheiros do Brasil na temporada, ele estava no Gama e fechou com o Goiás, por empréstimo também, repito, até o fim da temporada. Até junho de 2027, repito, até junho de 2027, o jogador Wan-Bissaka foi emprestado para o Aston Villa. É um lateral que faz a volância também, beleza? Também aqui, por empréstimo sem opção de compra, o Coritiba emprestou Enzo Wagner, filho de Wagner Love, centroavante, e já passou pela base do Sport Recife, aqui em Pernambuco, para o Le Mans da França. Bom, o ex-jogador francês, hoje em dia treinador, né? Já treinou recentemente, por exemplo, o Crystal Palace. O Patrick Vieira é o novo treinador pelos próximos 4 anos da seleção de Senegal. Alessandro Circati, esse jogador me parece ser um zagueiro. Fechou contrato de 5 temporadas com o Benfica de Portugal. Também aqui o Espósito. Esse jogador está renovando o contrato com a Inter de Milão até 2031. Quem fechou aqui por 5 temporadas com a Inter de Milão foi o Curtis Jones, ex-jogador do Liverpool, novo jogador da Inter de Milão, é um volante. O jogador João Vitor fechou com o Comercial do Piauí. O jogador Wellington Júnior, o jogador Bruno Miranda, também outros reforços do Comercial do Piauí. Também aqui
O Franklin Carvalho, treinador demitido do Botafogo do Rio de Janeiro. Rodrigo Belão vai assumir o seu lugar, ao menos por enquanto. Vamos lá, gente. Miguel Carvalho, me parece que até 2028. E Dylan Borreiro, até final do ano que vem. Reforços da Chapecoense. Arthur está saindo da Juventus, rescindiu o contrato, está livre no mercado. Aquele mesmo, Arthur Melo, ex-Grêmio, por aí vamos. Gente, só lembrando que o Rodrigo Belão, que eu citei aí, ele é da casa, tá? Vai assumir o Botafogo, pode ser que seja em definitivo, mas ele é da casa, tranquilo? Tijani Raidens, esse jogador holandês, saiu do Manchester City e fechou com o Al-Qadsia da Arábia Saudita. O jogador JP, brasileiro, né? Fechou com o Casa Pia de Portugal. Só falando aí, gente, que o Tijani Raidens, né? Que fechou com o Al-Qadsia, contrato de 4 anos. O JP, com o Casa Pia de Portugal, também contrato de 4 anos. 4 temporadas no caso, né? Já que na Europa funciona de maneira diferente aí. Vamos embora. Johan Milosevic, até 2031, novo jogador do Braga. Torrent, esse jogador fechou com o Le Mans da França, parece que é Raul Torrent, por empréstimo por 1 temporada. Jaylot Mitchell, 5 temporadas, novo jogador do Strasbourg da França. Também aqui, Thomas Jorgensen, 4 temporadas, Toulouse da França. Vamos lá, gente. Lorenzo Motipó, goleiro, fechou aqui com Venezia da Itália por 2 temporadas. Michel Ebscher fechou aqui com União Berlim da Alemanha. Sebastian Bernal fechou com o Hamburgo da Alemanha. Sirik Sheriff fechou com o Coventry City da Inglaterra. Nico Eoved, zagueiro suíço, fechou com o Leeds United, também na Inglaterra. Também aqui, gente, o Sirik Sheriff, que eu falei aí, que fechou com o Coventry City, contrato de 5 temporadas, tá? Xavier Gozo, esse jogador fechou até 2031 com o Crystal Palace da Inglaterra. Constantino Favassuli, meio-campista, fechou por empréstimo com o Napoli por 1 temporada. O atacante Malcom, brasileiro, está saindo do Al Hilal da Arábia Saudita e fechando com Al Jazeera dos Emirados Árabes, contrato de 3 temporadas, tá? O atacante brasileiro Malcom. Bom, Promise David, atacante que disputou a Copa do Mundo pela seleção do Canadá. O atacante Promise David fechou com o Brighton da Inglaterra por empréstimo sem opção de compra, um centroavante. O atacante Miguel Borja está fechando contrato de 3 temporadas com a América do México. Humberto Bittencourt, novo treinador da seleção de Cabo Verde. Também aqui, Theo Lopes, esse jogador argentino, fechou com o Caiçara do Piauí para a 2ª divisão do Campeonato Piauiense. O goleiro Chicão fechou com o Comercial do Piauí, também para a 2ª divisão do Campeonato Piauiense. Bom, o Chelsea renovou o contrato aqui de João Pedro, né? Agora, de maneira oficial, o brasileiro renovou com o Chelsea até 2032. O Mônaco rescindiu o contrato do jogador francês Paul Pogba. O jogador francês está livre no mercado. O jogador Assis Meia saiu do Atlético Goianiense e fechou com o Atlético de São João del Rei até o fim da temporada por empréstimo. Gabriel Carvalho fechou com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por empréstimo até o fim da temporada europeia. Joseph Kalulu, esse jogador fechou por 4 temporadas com o Rangers da França. O japonês Itakura, que já jogou no Borussia Mönchengladbach, retorna ao clube alemão, ao Borussia Mönchengladbach, e fecha um contrato de 4 temporadas. Ele estava no Ajax. Omar Fayette, esse jogador fechou até 2030 com o Frosinone. Frosinone contratou até 2030, repito, o zagueiro Omar Fayette. Bom, 85 milhões de libras foi o que o Tottenham pagou ao Manchester City para adquirir
adquirir em definitivo, né, até 2031, o atacante brasileiro Savinho, que é o novo jogador do Tottenham. Vamos lá, gente, o goleiro croata Livakovic, pertencente ao Fenerbahçe da Turquia, está fechando com o Barcelona, está quase tudo fechado, ainda não fechou, mas ele deve ser o novo goleiro do Barcelona. Kaique Valdívia, esse jogador fechou com o Comercial do Piauí para a segunda divisão do campeonato piauiense, é um meio-campista. Alexei Batrakov, esse meio-campista fechou por 5 temporadas com o Galatasaray da Turquia. Bertruida, esse lateral, fechou com o PSV da Holanda por empréstimo por 1 temporada, junto ao RB Leipzig da Alemanha. Endrissa Touré, meia alemão, fechou por 2 temporadas com o Monza da Itália. Skiri, esse jogador saiu do Eintracht Frankfurt da Alemanha e fechou com o Colônia, também da Alemanha, por 2 temporadas. Gente, o Endrissa Touré, que fechou com o Monza, na verdade foi por 3 temporadas, tá? Não por 2 como citei aí. Nicolo Furtini, esse jogador fechou por empréstimo com o Torino, da Itália, por 1 temporada. Ivan Martin, esse jogador fechou por 4 temporadas com o Racing Santander da Espanha. Jorge Kochorashvili fechou até 2030 com o Sevilha da Espanha. O jogador Pablo Maffeo, por empréstimo, fechou por 1 temporada com o Valência da Espanha. Troy Parot, por 5 temporadas, esse centroavante fechou com o Betis da Espanha. Por 2 temporadas, Daniel Bethlen fechou aqui com o Coventry City. Daniel Bethlen é um goleiro que fechou com o Coventry City, repito, por 2 temporadas. Carlos Baleva, esse jogador está saindo, me parece, do Brighton, né, da Inglaterra, e é um volante, é um meio-campista, está fechando com o Manchester United por 5 temporadas. O campeonato pernambucano, que eu já comentei para os amigos, que vai ter primeiro e segundo turno, né? Porque o primeiro turno vai ser só as equipes do interior, a partir do dia 17 de outubro. Começa o campeonato pernambucano para as equipes do interior, beleza? Ao final de um turno com 5 jogos para cada equipe, teremos oitavas de final em jogo único, quartas de final em jogo único para cada equipe, lembrando, e depois um quadrangular com 4 equipes. Dessas 4 vão sair 3 equipes classificadas para o segundo turno, né, do Campeonato Pernambucano, que aí contará com Sport, Náutico, Santa Cruz e Companhia Limitada já em 2027, beleza? Completando ao todo no segundo turno do Campeonato Pernambucano, 10 equipes. Repito, 24 equipes vão disputar esse primeiro turno do Campeonato Pernambucano, que, volto a repetir, começa no dia 24, aliás não, começa no dia 17 de outubro e contará com 24 equipes. Agora sim. O Ceará oficializou, né? Já havia trazido para os amigos em mercadões da bola anteriores, né? Aqui no canal, que o Ceará está contratando o Lenny Lobato, atacante argentino-brasileiro, né? Tem dupla cidadania. Até por ter ido bem pequeno, na verdade, para a Argentina, né? E o Lenny Lobato fechou com o Ceará até o final de 2026. É um atacante, é um ponta. O Ramon, esse jogador sai do Gama de Brasília e fechou por empréstimo até o final da temporada com o Cuiabá. É um atacante. Passando notícias agora, gente, do Bayern de Munique, né? Vou primeiramente passar algumas coisas relativas ao mercado da bola do Bayern de Munique. O Cassiano Chiala é um zagueiro que também faz a lateral, cria da base do Bayern de Munique. Ele renovou o contrato com o clube até 2030, beleza? Outra coisa relativa ao Bayern de Munique, o João Palhinha, volante português, foi vendido pelo Bayern de Munique para o Benfica de Portugal. Ele, volante, né, vamos lembrar, por 14 milhões de euros mais 5 de bônus.
Ele foi vendido do Bayern de Munique para o Benfica. Ainda não foi oficializado, beleza? Ainda faltam alguns trâmites burocráticos, coisa e tal, mas ele será jogador do Benfica, sim. Para não passar a informação pela metade, o João Palhinha, né, que eu já citei aí, que foi vendido pelo Bayern de Munique para o Benfica, fechou um contrato de 4 temporadas com o Benfica, beleza? Gente, passando a provável escalação do Bayern de Munique para esse jogo da Supercopa da Alemanha nesse sábado, 3h30 da tarde, no estádio do Borussia Dortmund, né? O Signal Iduna Park, como é o nome utilizado hoje em dia. Lembrando, Supercopa da Alemanha, empatou, prorrogação, empatou de novo, pênaltis, beleza? Assim funciona a Supercopa da Alemanha, que hoje em dia, é uma curiosidade, não leva mais o nome Supercopa da Alemanha. É a Supercopa Franz Beckenbauer, em homenagem ao ex-jogador já falecido, né? Bom, gente, vamos lá. Qual a provável escalação do Bayern de Munique para esse jogo? Urbi no gol, Jonathan Urbi no gol, tá? Mas eu vou botar um ou aqui. Ou Manuel Neuer, que não está machucado, então pode ser que seja ele aqui também. Por que tem, e vários sites estão indicando, que o Jonathan Urbi vai ser o titular? Ficou acertado que para essa temporada, o Jonathan Urbi vai assumir a titularidade por mais tempo no Bayern de Munique. Beleza? Então, há sim a possibilidade do Urbi, como todos os sites estão indicando, dele ser o titular no gol e o Neuer ir para o banco. Beleza? Na lateral direita, o Konrad Laimer não vai para o jogo, segundo informações. Se for, será uma surpresa, porque eu já falei para os amigos, ele se contundiu lá no jogo amistoso contra o RB Leipzig e já voltou aos treinos, mas se for para o jogo, vai ficar no banco, a princípio. Sacha Boey ou Stanisic, que também se lesionou, né? Também voltou aos treinos já e tem mais possibilidade de ser titular aqui. Ou ele ou Sacha Boey na lateral direita. Na defesa, Kim Jae e Jonathan Tah. Vai me surpreender muito se for o Upamecano e Jonathan Tah. E por que vai me surpreender muito? Porque o Upamecano voltou a jogar futebol, voltou a jogar um jogo oficial não, né? Um jogo de futebol. No último amistoso do Bayern de Munique, não foi nem tantos minutos assim, contra o Heidenheim, né? Então, provavelmente, Kim Jae e Jonathan Tah, a defesa. O Nathaniel Brau, ao que parece, vai ser o titular na lateral esquerda. Repito, Nathaniel Brau titular na lateral esquerda, provavelmente, no lugar do Afonso Davies. Por quê? Há essa disputa, né? Nessa temporada, e o Afonso Davies, a princípio, vai ficar no banco. Bom, Kimmich, Pavlovic e Bishop é o meio de campo. O Olise, por um lado... Na verdade, não, gente. O Ibrahimovic, como ponta direita, é isso mesmo. O Zaibari, como centroavante. E o Luiz Dias, na ponta esquerda. Beleza? Então, essa é a provável escalação do Bayern de Munique para esse jogo contra o Borussia Dortmund. Bom, só explicando algumas coisas. Mas, Ítalo, por que não é o Olise aqui na ponta? Por que não é o Harry Kane centralizado? Por que não tem Musiala? Vamos explicar, gente. Primeiro, o Musiala nem pro jogo vai, nem pro banco ele vai. Ele, como todo mundo sabe, eu já expliquei aqui em outro vídeo, ele tá com problemas de saúde. Não são problemas que vão tirar ele de jogos, nada disso. Mas foi preferível, segundo o treinador do Bayern de Munique, Vincent Kompany, em entrevista coletiva, segundo o que ele disse, que o Musiala não jogasse esse jogo, ficasse apenas treinando e se preparando para a estreia da Bundesliga, né? Que é no final de semana que vem, contra o Stuttgart. Beleza? Então, ele não vai para esse jogo, mas sim, jogará a temporada
pelo Bayern de Munique, o Jamal Musiala, tá? E não tá machucado. Vai permanecer treinando nesse final de semana, no CT do Bayern. Gnabry, esse jogador não vai também para o jogo, não está machucado, já voltou a treinar, mas ainda não está preparado fisicamente, segundo o treinador do Bayern de Munique falou. E segundo o que se sabe de notícias. Lennart Kahl está voltando de lesão, né? O jogador alemão Lennart Kahl está voltando de lesão e também não vai para esse jogo. É outro jogador que vai ser poupado aí, mas já voltou a treinar, inclusive. Tarek Burkman, esse jogador, cria da base do Bayern de Munique, gente, ele é da base, né? Tá machucado, infelizmente tem sérios problemas de lesão, esse jogador. Brian Saragossa, esse jogador, como todo mundo já sabe, nem foi utilizado e nem vai ser, a princípio, né, pelo Bayern de Munique. Então, o ponta espanhol, além de tudo, tá lesionado, né? Vamos lembrar. Bom, sobre o Harry Kane, o Olise, aí, né, não sei se tem outro aí que eu deixei de citar. Sobre os dois, gente, é a volta para a temporada mesmo. Por isso que eles vão, a princípio, ficar no banco. Beleza? Esses outros que serão titulares, a pré-temporada inteira eles fizeram pelo Bayern de Munique, todos os jogos. Então, assim, eles vão começar como titulares, mas não quer dizer que o Kane agora é banco do Zaibari. Não quer dizer isso. Quer dizer que no começo da temporada, nesse jogo, o Kane deve começar no banco de reserva. Assim como o Maicon Olise. Tranquilo? Gente, olha. Falando desse jogo, gente, o que dá pra dizer? Pra fechar o vídeo. É como eu sempre digo, é um Der Klassiker. É o jogo dos dois maiores campeões alemães. Né? Ou de dois dos maiores campeões alemães, digamos assim. Vou corrigir a minha frase. Que é Borussia Dortmund e Bayern de Munique, gente. Um jogo que já foi final de Champions League, de Supercopa da Alemanha, como vai ser de novo. É só mais uma vez que vai ser de novo. Final de Supercopa da Alemanha. Já foi final de Copa da Alemanha. Já foi um jogo decisivo em campeonato alemão por várias vezes. Decidiu o título, mesmo sendo pontos corridos no campeonato alemão. Então, é um jogo difícil. É um jogo complicado. É o Der Klassiker. Qualquer coisa que eu fale aqui de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, eu vou estar sendo lógico. Eu vou estar sendo só falando mais e mais sobre o mesmo assunto, gente. Porque é um jogo difícil. É um clássico. Não tem muito o que dizer. Beleza? É o maior clássico da Alemanha. Então, assim, não tem muito o que dizer. É uma decisão. É uma decisão na casa do Borussia Dortmund, o que só complica mais, sim, para o Bayern de Munique, porque você vai jogar na casa do Borussia Dortmund. A torcida vai estar, na sua maioria, a favor do Borussia Dortmund. Mas é um clássico de duas equipes fortes. Duas equipes que se prepararam muito bem, obrigado, para esse jogo e para a temporada. Beleza? Então, assim, jogaço, como volto a repetir, é um Der Klassiker. É um clássico. Então não tem muito o que dizer. Eu dizer que o Bayern de Munique é favorito? Gente, seria muita pretensão da minha parte. E dizer que o Borussia é favorito? Também pretensão da minha parte demais. É um clássico. Para mim, 50-50. Eu vou sempre dizer, torço que o Bayern de Munique vença, torço que o Bayern de Munique seja campeão, mas eu sempre digo isso e vou repetir. Respeito o adversário. Eu não vou nessa abobrinha que eu escuto muito na imprensa aí. O Bayern de Munique vai atropelar porque é o maior time, porque contrata mais. Isso é besteira, balela, tá? É um clássico, 50-50, gente. Se os amigos forem parar para ver os jogos no futebol alemão, vão perceber que é assim que funciona. Os clássicos entre Borussia e Bayern de Munique. Ah, mas o Bayern de Munique vem de sequência de vitórias. É uma vírgula nisso aí, tá? Na última temporada, o Bayern de Munique, de fato, voltou a vencer o Borussia. Coisa que não conseguia há algumas temporadas, tá? Então, é um jogo duro. É um jogo complicado, gente. Clássico. Clássico é clássico. Como é que o pessoal fala? Clássico é clássico e vice-versa. Pronto. Por aí. Agora, volto a repetir. Torço e vejo condições do Bayern de Munique
venceu o título da Supercopa da Alemanha, que, ao contrário do que podem até dizer por aí, é um título muito importante mesmo, para ambas as equipes, beleza? Eu, como torcedor do Bayern, valorizo bastante esse título, tranquilo? Então é isso, gente. Abraço a todos, até a próxima, bom final de semana para todos. Se inscrevam no canal, gente, também percebem. Muita informação. Se inscrevam no canal aí. Divulguem se puder. Tranquilo? Deixem um like e fui! Gente, já tinha fechado esse vídeo, mas tive que voltar aqui porque surgiram notícias novas, né? Isso tem notícia, a gente tem que procurar trazer, né? Para sempre deixar um vídeo atualizado de Mercadão da Bola, né? Vamos lá, gente. As notícias que surgiram são as seguintes. O Botafogo está vendendo por 7 milhões de euros, mais um de bônus, o atacante Matheus Martins, do Dinamo de Moscou, da Rússia. O contrato, inclusive, do jogador com o Dinamo de Moscou será de 4 temporadas. O Botafogo, que também está vendendo o Santiago Rodrigues, né, para o Columbus Crew, da Major League Soccer dos Estados Unidos. Por uma temporada, o Al-Shabaab da Arábia Saudita está contratando o jogador de Gana, Thomas Partey, beleza? Aquele mesmo, ex-Arsenal, né? O Thomas Partey, ex-Atlético de Madrid também. Bom, Thomas Partey fechou, volto a repetir, por uma temporada com o Al-Shabaab da Arábia Saudita. O Ravenna, clube da terceira divisão do campeonato italiano, apresentou e oficializou a contratação de Ronaldinho Gaúcho. É isso aí, gente. A pretensão é que, com a imagem dele, o clube tenha uma expansão, o clube cresça, né? E a expectativa é que pelo menos um jogo oficial ele faça pelo Ravenna, repito, clube da terceira divisão do campeonato italiano. Agora sim, gente, fecha o vídeo, peço o like, se inscrevam no canal e fui!